paz do Senhor Jesus. Eu aprendo nas Escrituras que a gente sempre deve buscar a direção de Deus para nossas vidas através da sua palavra e através da oração, porque você pega ali a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, tem muita letra, tem muitas histórias, tem muitos textos, tem muitos contextos, tem situações diferentes que as pessoas passaram, tem situações semelhantes, às vezes Deus agindo de uma mesma maneira e Deus agindo de outra maneira. A salvação ela é universal em Cristo, como a perdição também é universal sem Cristo. Mas Deus ele trabalha no coletivo, como Deus também trabalha no individual. Deus trabalha na sua vida de uma forma pública e Deus também trabalha na sua vida de uma forma particular, pessoal. Então, geralmente Deus tem uma forma de trabalhar no coração e na mente de cada pessoa. Deus tem uma forma de trabalhar em cada personalidade, em cada contexto de realidade, em cada contexto familiar, no seu contexto histórico de gerações. Deus tem uma forma de trabalhar no seu contexto acadêmico, no seu contexto intelectual. Deus tem uma forma de trabalhar até no seu contexto físico. Se você é uma pessoa que pratica esporte ou não, ou gosta de praticar ou não, então é um conjunto de coisas para que aquela pessoa receba a revelação do Espírito Santo para a sua vida, para aquilo que ela considera importante e para aquilo, sobretudo, que é importante para Deus. Ela escolhe o cônjuge que ela tem que estar, ela escolhe o relacionamento que ela deve ter. Existem pastores, pregadores, ensinadores que ensinam nessa visão que a pessoa que escolhe. Eu já escutei pregações dizendo que Deus deu Eva para Adão, aí não deu certo, aí Deus deixou para o homem agora escolher, para não ter que reclamar de Deus. Eu particularmente não creio assim. Eu creio que Deus tem uma pessoa específica para cada pessoa, conforme a sua vontade e conforme todo esse contexto que eu acabei de falar, que varia de pessoa para pessoa. Quem sabe a pessoa pode até escolher quando Deus não tem uma obra, quando Deus não tem um chamado. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que quando Deus tem um chamado específico para tal obra, eu creio que Deus tem uma pessoa. Eu creio que existe a escolha do nosso coração e existe a escolha do coração de Deus. Como Saul foi uma escolha que Deus deu, mas mediante o coração do povo, como Deus levantou Davi mediante o seu próprio coração. Tinha
2 anos que eu tinha entregado a minha vida ao Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E tinha passado 2 anos já ali, firme no Senhor. E eu sentindo falta de uma pessoa, né? Porque na minha adolescência, a minha geração, dificilmente a gente ficava sozinho. Então a gente, né? A gente paquerava muito, chavecava muito, aquela coisa toda. Então sempre tinha uma namorada. Às vezes em cada lugar tinha uma namorada e tal. Enfim. E depois que entreguei a vida ao Senhor Jesus, eu particularmente nunca mais tive assim relacionamento. Então ali, como tinha passado 2 anos já, eu dobrei meu joelho no quarto e acho que era à noite, uma madrugada, e comecei a orar ao Senhor, falando: poxa, Senhor, 2 anos sozinho, um homem ficar 2 anos sozinho, ainda mais da vida que eu tinha vindo, né, de sair, de curtir, né, enfim, e agora eu tô sozinho, Senhor. Aí um sopro, como só o som do vento dentro do meu quarto, entrou dentro do meu quarto. Eu estava de joelho na beira da cama e aquele sopro vinha por detrás de mim, e eu sentia quando um ser descia como se estivesse descendo do céu, e eu fiquei com muito medo naquela hora. Eu não olhei para trás e eu senti aquela presença gigantesca que está de mim. O sopro do vento eu escutava, eu sentia a brisa do vento em todo o quarto, mas não derrubava nada. E uma voz dizia assim: a tua bênção Ele está preparando. Então, o que aumentou mais ainda a minha convicção que Deus, Ele tem uma pessoa específica para cada um. Mas muitas vezes as pessoas, elas não buscam a direção de Deus, elas não oram a Deus, elas tomam suas próprias decisões, elas vão pelo seu próprio coração, pela sua própria mente, sem a direção de Deus, e vem as consequências das suas próprias decisões. Se um relacionamento dentro da vontade de Deus, na direção de Deus, já não é fácil, já é difícil, ainda mais na época que nós vivemos hoje, muito mais ainda não sendo a vontade de Deus, a direção de Deus. Então muitos casamentos, até dentro da casa do Senhor, da congregação, das denominações evangélicas, de obreiros, de pastores, naufragaram, né? Porque eles não buscaram a direção de Deus. E mesmo Deus falando que não era aquela pessoa, muitos se casaram, mesmo Deus falando. Porque Deus, quando Deus tem uma obra na sua vida, Ele sempre vai te falar. Você pode até não ter muita vida de oração, mas Deus, de alguma maneira, vai falar. Mas como o homem ele vai pela vista dos olhos muitas vezes, então ele ignora que tem ouvido, que só tem olhos. Mas às vezes Deus mostra na própria visão que aquela pessoa não é a pessoa que vai acrescentar na sua vida como um todo, e principalmente em questão ministerial. Eu conheci um pastor, um homem de Deus, que ele não deu certo no seu primeiro casamento, mas lá atrás já mostrava índices que estaria problema lá na frente, porque eu ouvi da sua própria boca, né, que quando ele namorava
com ela, quando estava noivado, ela falou que não queria ser esposa de obreiro, de pastor, né? Porque parece que o pai dela foi pastor e passou muita luta. Então ali já foi índice de que não andariam juntos, porque Amós 3:3 fala: dois andarão juntos se não pensarem iguais. Então ele já mostrou um índice, já mostrou um sinal que futuramente ela iria debandar. Nessa situação, pode ter outra situação que deu certo, mas nessa situação. E ali Deus abençoando ele, uma obra na vida dele, chamando ele para o ministério, para o diaconato, para o presbitério. E ela até comentou: ó, de presbítero não passa. Enfim, Deus tinha uma obra pastoral com ele e Deus levantou ele como pastor. E ela não suportou o chamado na vida dele. Então esse é um dos sinais, mas com certeza teve vários outros, porque relacionamento não tem como falar tudo, né? A gente expressar tudo. Então deve ter havido outros sinais que ela não o acompanharia no ministério. E chegou a um certo ponto que ela não acompanhou, teve o divórcio, enfim. E Deus levantou outra esposa para ele e está aí servindo o Senhor. Graças a Deus nesse contexto. Então, eu acredito que Deus, conforme o chamado que Ele tem na vida de cada um, conforme o ministério que Ele tem na vida de cada um, Deus tem uma pessoa específica, de acordo com aquilo que Ele tem para o seu futuro, porque às vezes relacionamento a pessoa olha só o presente, olha só aquele momento, não tem visão do futuro. E às vezes a visão do futuro, muitas vezes é uma visão somente material, financeira. A gente olha uns casamentos mais atrás de obreiros, de homens de Deus que estavam na direção de Deus, homens que praticamente não tinham nada, a esposa não tinha nada, muitos vieram até da roça, não tinham nem estudo, não tinham nem o segundo grau, o primeiro grau, e estão casados juntos até hoje, aí 30, 40, 50 anos, filho, neto, e os filhos formados, os filhos estudados, os filhos com prosperidade, com comércio, com empresa, com concurso. Mas os próprios pais em si não tiveram essas oportunidades que os seus filhos netos tiveram e estão tendo ainda, né? Tem muitos que pagam até faculdade, deram carro, paga gasolina, paga material, paga tudo. O jovem ali, a jovem só vive só para estudar, mas o pai e a mãe, quando eles começaram, eles ficaram mais trabalhando, sendo fiel a Deus, buscando a direção de Deus, tendo uma vida de oração com o Senhor, e o Senhor abençoou tal ponto que prosperou toda a casa, prosperou toda a descendência, e ainda tem sido assim até hoje. Mas essa geração que já veio assim, eles estão casando, eles estão casando até com mais recurso, e muitos não estão durando nem um ano no primeiro casamento, né? Eles já começam uma vida sentimental formados, com concurso público, né? Com uma certa condição financeira, mas em relação à vida espiritual são paupérrimos, são miseráveis, são como mendigos, né? Não tem riqueza espiritual, não tem riqueza do conhecimento de Deus e do Espírito Santo. Eu conheci um jovem, um rapaz que ele se interessou por uma moça na igreja, e ele tinha vindo essa trajetória do mundo, de drogas, de vício, de bebidas, de curtição, de ficar com um ali, ficar com outra acolá. E essa moça mais polida ali, criada ali na congregação, né? Cabelão, vestidão, aquela coisa toda, né? Bonita, muito bonita, jovem, a família toda praticamente ali da igreja.
E esse jovem se interessou por ela. E ele quando ele não servia a Deus, ele estava no mundo, ele já chegava chegando. E depois ele começou a buscar Deus, aprender com Deus, ele foi tendo um comportamento diferente do que ele tinha antes. E ele achava que as pessoas na igreja tinham esse comportamento também, conforme a Bíblia, conforme as Escrituras. Então, ele orou a Deus, falou assim: eu gostaria de conversar com aquela jovem ali e saber se é da tua vontade, se o Senhor tem um propósito com a gente, enfim. E Deus deu oportunidade, ele foi conversar com ela. Pai do Senhor Jesus, irmão, tudo bem? Eles nunca haviam conversado, trocado ideia. Ela: Pai do Senhor Jesus, irmão, tudo bem? Tudo bem. Irmão, e ele foi bem sincero, foi direto. Ele falou: irmão, não, é porque eu gostei da irmã, queria conversar com a irmã, saber mais um pouco da irmã assim. Mas antes disso ele perguntou assim: mas antes, irmão, eu queria saber se a irmã tem... a irmã tem namorado? Aí ela falou: não tenho namorado não, irmão. A irmã tem algum pretendente, alguma coisa aqui assim, que a irmã esteja se relacionando? A irmã: não, irmão, não tenho não. Aí falou assim: tem alguém aqui que a irmã gosta assim, alguma coisa? Porque ele tem aquela convicção que se a menina tiver namorado, tiver enrolada, já não é pra ele. Ele tem aquela convicção no coração, então eu queria saber se ela estava livre, para eles poderem se conhecer ali mais à vontade, sem impedimento, sem confusão, sem intriga, sem briga, né? No mundo tem muito isso. Às vezes o cara se envolve com a menina, ela já tem um namorado, né? E às vezes tem cara que tá preso, a menina fala que tá solteira, ou tem um namorado ciumento, um noivo, né? Um marido ali, um divórcio. O cara entra ali no relacionamento, ele não sabe, né, a história daquela mulher, de repente toma um tiro aí, alguma coisa aí, é o marido ciumento, o noivo, o namorado, o cara que saiu da cadeia e ficar sabendo ali. Infelizmente tem mulher que mente, né? E tudo assim. Então, e como ele já vinha do mundo, ele tinha uma certa experiência nesse sentido, né? Principalmente ali na igreja, não em relação a morrer ou matar, alguma coisa assim, ainda que possa acontecer, mas porque ciúme é uma coisa muito violenta, né? Tem muitos assassinatos aí que fala que é por causa disso ou daquilo, mas na realidade tem ciúme ali no meio. Então, para não ter confusão com nenhum irmão, com família, ninguém, ele chegando na igreja há pouco tempo, né? E ele bem tímido, né? Geralmente a Assembleia de Deus, todo mundo ali se conhece, todo mundo é família, todo mundo é primo, e você vem de fora, a pessoa vem de fora ali, praticamente solitária ali, não conhece ninguém, enfim. Aí ela falou: não, irmão, eu tô livre. Tá livre, irmão? Tô. Não, é porque eu queria orar com a irmã, assim, pra gente poder se conhecer, pra saber se tem um propósito com a gente. Tem como a gente se conhecer, a gente conversar, a gente passar um tempo conversando? Irmão, tem, irmão. Aí pegou o telefone dela, anotou o telefone dela, e ali eles passaram a se relacionar pelo telefone, conversando, né? Enfim, ele, né, falou assim: vamos fazer um propósito de oração durante uns 2 meses, mano, 2 meses, vamos, irmão, vamos. Aí ele, como ele estava muito inspirado na época, né, 2 anos ali buscando a Deus, estava muito inspirado, aquela coisa ali do fervor, do primeiro amor, enfim, até hoje ele é assim. Tem bem 20 anos aí, os outros ainda perguntam se ele é novo convertido. As pessoas ainda perguntam se ele acabou de entregar a vida dele a Jesus, então não mudou muita coisa não. Aí, vamos ler 10 capítulos, irmão, da Bíblia por dia e trocar ideia? Ela falou: vamos, irmão. Aí ele lia os capítulos no telefone, trocava ideia com ela, uma benção, irmão. Vamos orar, irmão, pela família do pastor? Ela: vamos, irmão, vamos estar orando pela família do pastor. Vamos estar jejuando pelos casais da igreja, irmão? Ela: vamos, irmão, vamos estar jejuando. Tal dia nós vamos estar jejuando pelos casamentos. E ali orando, jejuando, lendo Bíblia. Aparentemente tudo é uma maravilha, né? As aparências enganam. Aí ele começou a ter uns sonhos, né? Uns sonhos dela com outro rapaz. Aí, e veio o discernimento do sonho, né? Que ela tinha outro rapaz lá, que ela conhecia, enfim e tal. Aí ele chegou nela e falou assim: poxa, irmã. Ela: o que foi, irmã? Falei: o seguinte, eu tive um sonho aí que você conhece outra pessoa, tem outro rapaz aí e tal. E eu queria falar com a irmã assim que
se esse sonho é de Deus mesmo, é revelação de Deus, se a irmã não quiser mais orar, eu entendo, irmã. Então a gente vai ser só amigo. Aí a irmã vive lá seu relacionamento lá, eu vivo lá, é bom porque não tem confusão, irmão. Então a gente vai ser só amigo. Irmã, não, irmão, não tem ninguém não, irmão, é só o irmão mesmo. É só o irmão mesmo, é só nós dois mesmo. Vamos continuar orando sim, irmão. Tem certeza, irmão? Tem. Aí, beleza. Aí passou um tempo e tal. Aí um rapaz lá da congregação lá toda hora cumprimentando ele, né? E aí, irmão? Pai do Senhor, e toda hora o rapaz cumprimentando ele. Ele achou estranho. Porque assim, poxa, esse camarada nunca foi te falar comigo. Agora toda hora que ele me vê, ele vem me dar a paz do Senhor, vem falar comigo, ele... Eu tô achando estranho isso aí, tá entendendo? E era o rapaz do sonho, tá entendendo? Que Deus deu pra ele lá. Aí passou um tempinho, tal, da oração. Ele foi ver a irmã e lá onde ela morava, né? Ó, tô indo aí, tal, não sei o que. Ela, não, beleza, pode vir. Aí ele foi lá, né? Ele ficava lá debaixo do prédio lá conversando. Aí ele tava esperando a irmã tava tomando banho. Aí quem chega no carrão, era até um Golf na época, eu tinha um Santana, aquele Santana, o bicho tava caindo aos pedaços. Aí chega ele num Golf, né? Tranquilo, normal. Aí ele chegou no Golf, aí o irmão olhou pra ele. Esse irmão sabe quem? Aí ele chegou no Golf. Aí eu olhei, porque foi eu mesmo. O infeliz da história foi eu mesmo. Aí chegou. Aí quando ele chegou no carro, eu falei, aí, o que você tá fazendo aqui, irmão? Aí ele, eu vim ver a irmã. Aí falou o nome dela, né? Pronto, ali eu o velho homem já quis descer da cruz, só ficou preso só por um prego, irmão, porque o resto tudo tava já querendo arrancar a cruz. Já, pá, me segurei. Aí ela desceu, né, e ela com o cabelo molhado, tá, aquela coisa toda. Aí ele olhou pra ela e falou assim, nossa, tá toda molhadinha, né? Meu Deus do céu. Quando ele falou assim pra ela, assim, ela tá toda molhadinha, ainda ela sorriu, eu fui pra cima dele. Quando eu fui pra cima dele, ela entrou na frente, por favor, não faz nada não, não faz nada não. E eu já imaginando ele todo despedaçado no retrovisor do carro dele, que eu ia pegar ele, amassar ele, jogar ele no retrovisor ali, mesmo com o braço só, que o outro tava preso na cruz, e mais uns... Quase eu levei cruz, quase eu taquei, foi a cruz na cabeça dele. Eu ia tacar, era cruz na cabeça dele. Ah, não. Eu falei, ó, entra nesse carro aí e vai embora. Aí ele, eu falei, rapaz, entra nesse carro, entra no carro e vai embora. Entra no carro e vai embora. Ela, entra no carro. Aí ele entrou no carro e foi embora. Aí eu falando pra ela, pô, mas que negócio é esse? Pô, você tá orando comigo aqui, o cara vem te vir aqui, ainda fala pra você, pô, tá toda molhadinha. Ai, com intimidade, né? Então assim, já tinha uma certa intimidade ele com ela, aquela coisa toda. E eu perguntei dessas coisas, busquei saber dessas coisas, pra não me envolver nessas coisas, mas... Aí ela foi falar, não, é que ele fica atrás de mim, falou que ele ficava atrás dela, que ela não queria nada com ele. Mas ele ficava ainda insistindo e tal, e não sei o que. Eu falei, não, então faz o seguinte, vamos terminar esse negócio de oração, e você vive sua vida aí, e eu vivo a minha vida e tá tudo certo. Aí ela, não, vamos continuar orando, eu não quero nada com ele não, vamos continuar orando, tal, que a gente era 2 meses, né, vamos esperar o tempo vencer e tal. Mas ali já estava respondido, irmão, ali não tinha mais o que fazer não. Já trouxe confusão ali, já não é de Deus. Aí beleza, né? Aí eu falei, então tudo bem, gostando dela. E falei assim, então vamos continuar orando. Aí cheguei na congregação, ainda falei com o pastor, aconteceu assim, pastor do lá onde a gente congregava na época, pastor, aconteceu assim, assado. Ele, ó, irmão, você vai ter que pedir perdão lá pro irmão lá. Falei, pronto, ainda tem que pedir perdão pro irmão. Agora lascou mesmo. Você tem que pedir perdão pro irmão lá, que não sei o que não pode ficar assim, mas ainda fiquei na minha, né? Aí eu fiquei orando, tal, não sei o que. Aí esse rapaz chegou em mim pra conversar comigo, né? Ele já me conhecia antes, né? Eu tinha mais conhecimento com o irmão dele, ele já me conhecia antes, de vista, né? Acho que a gente estudou na mesma escola e tudo.
Aí ele veio conversar comigo, falou assim, Wesley, é o seguinte, essa jovem aí, eu já conheço ela já tem um tempo, entendendo? A gente já fica junto aí, já levei ela pro parque da cidade, a gente sai, tal. E você tá chegando agora, não sei o que, e eu quero te falar, ela disse que não quer nada com você, né? Aí eu falei, pois é, mas ela tá falando a mesma coisa em relação a você, ela também tá falando que não quer nada com você. Aí ele, pois é, então essa situação eu já conhecia ela, a gente já ficava junto e tal. Ele foi me explicando, né, a situação. E é interessante que o dia que eu fui falar com ela, eu vi ela, eu fui falar com ela nesse dia e não falei, eu falei no outro. Quando eu fui falar com ela a primeira vez, ele entrou na minha frente. E aí, Wesley, tudo bem, Pai do Senhor? Eu falei, Pai do Senhor, tudo bem, como é que você tá? Eu tô tranquilo. Aí ele, Wesley, agora eu não sei se ele percebeu que eu ia falar com ela, né? Aí ele, aí, tá pegando quem aqui? Tá pegando quem? Ele era o pegador lá da congregação, né? Ele se julgava o pegador. Não, e pegava, né? As meninas tudo ingênuas, bobinha, aquela coisa toda. E como eu já tinha vindo do mundo dessas coisas, pra mim não fazia sentido ficar ali na congregação ali, pegando menina. Se fosse me ficar pegando uma outra, eu tinha que continuar lá no mundo, lá nas boates, nas festas. Tinha jovem que chegava em mim, vamos pra não sei onde, lá da congregação mesmo, vamos lá pra não sei onde, que lá tem as meninas. Um dia lá eles contando vantagem lá, que tava 8 meninas dentro de uma casa. Lá, vamos lá, só tava eu e fulano e um monte de menina lá. E eu achava aquilo tudo estranho, né? Eu falava, pô, esse pessoal não é da igreja, esse pessoal não é crente. Isso aí eu fazia quando eu tava lá no mundo. Agora estão me chamando aqui pra pegar a menina, né? E eu mais jovem, mais forte, né? Aparência melhor, aquela coisa toda. Mas eu já tava vindo daquilo ali, não fazia sentido eu viver daquela maneira mais. Eu queria andar com Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Não queria viver pecando, ficar com a menina ali, outra com lá, não. Isso aí é lá no mundo, entendendo? E eu crendo que Deus, tendo uma pessoa, não ia ficar. Quem não crê que Deus tem uma pessoa, fica com um e fica com outro. Hoje até dentro das denominações, até as meninas hoje, algumas evangélicas, ela te namora com um, namora com o outro. Você vê se tá namorando com um, já terminou, já tá namorando com o outro. É uma bagunça, sabe? Então são sinais que tá sem vida com Deus, sabe? A pessoa quando tem a convicção da salvação em Cristo, começa a andar com Deus, você é fiel a uma pessoa que você nem conhece. Então a jovem está namorando com um rapaz que aquele ali não vai ser o futuro esposo dela. Na realidade ela está traindo aquele que é, porque ela não soube esperar ele. Se não espera aqui um noivo aqui da terra, se não espera um noivo aqui da terra, como é que fala que espera um noivo espiritual? Então as pessoas vão namorando para experimentar, igual o mundo. Eles não têm convicção de quem é a pessoa, então eles vão namorando ali para experimentar quem é quem. E dentro das congregações, das denominações, muitas vezes está desse jeito, as pessoas namorando, ficam namorando com um com o outro, experimentando para ver quem é. E alguns vão até pro lado mesmo sexual mesmo, sabe? Tem histórias a respeito disso. Então eu achava muito estranho ele me chamando. Ele falou, não, eu não tô nessa não. Eu falei, você tá pegando todo mundo? Ele tô. Eu falei assim, quem mesmo você tá pegando? Ele falou assim, aquela ali é uma que eu pego. Essa jovem que eu tava interessado. Eu falei, é mesmo? Você tá pegando ela? Ele falou, tô pegando ela. Ele fazia um monte de beretinho e saía entregando pras meninas, sabe? Ele dava em cima até das meninas noivas, ele ia na casa, ele conversava com a família, enfim. Mas, né, isso é coisa com ele lá, na época lá. Aí nesse dia eu nem falei com ela, falei, não vou falar com ela não, que ele já tá pegando ela, o que eu vou fazer com a menina, que o cara já tá pegando ela. Mas aí eu fiquei pensando se ele não tava mentindo. Aí quando no outro dia eu vi ela, eu fui falar com ela e chegou até onde chegou. Aí falou, pois é, Wesley, aí eu já fico com ela, já saía com ela, tal, beleza, né? Aí quando foi no outro dia eu fui conversar com ela. Falei assim, poxa, você falou que ele estava atrás de você, que você não queria nada com ele. Agora ele me disse aí que vocês já ficavam juntos, que ele já vinha aqui, antes da gente se conhecer. Você já se relacionava, porque você não falou logo isso? Porque você não me disse logo isso? Não, fiquei com medo de perder você não queria orar, aquela coisa toda. Falei, não, mas isso aí era o melhor. Você tinha que falar a verdade, ser sincero. Então, você vê que a pessoa está congregando, irmão,
A família ali é evangélica, ela também ali no meio, vestidão, cabelão, mas não conhece Deus, irmão. Não tinha nenhuma experiência com Deus, porque esse momento que nós fomos orando, e eu falo, nós vamos ler 10 capítulos da Bíblia, nós vamos jejuar pelo pastor, nós vamos jejuar pela casa do pastor, nós vamos jejuar pelos casamentos da igreja, porque abençoa nos outros que ser abençoado, né? É uma fé, uma convicção que eu tenho. E eu fui abençoado, porque Deus me deu um livramento. Imagina se eu caso com uma pessoa que mente, que engana, me envolvo mais ainda. Então para mim foi um livramento. E quando a gente tinha conversado da Bíblia, ela não sabia nada das escrituras, ela não sabia nada dos textos, ela não sabia nada do contexto, ela não tinha vida de oração. E ali Deus foi me inspirando, e ela foi aprendendo a meditar na palavra, ela foi aprendendo a meditar nas escrituras, porque toda a nossa conversa ali que a gente tinha era em relação às escrituras, em relação a Deus, em relação à obra. Eu nem mostrava o meu lado sensual para ela, a qual todo homem tem. Fala, não, deixa isso aí por Deus abençoar para o casamento. Meu contexto ali era um contexto espiritual, de relacionamento espiritual cristão, diante de Deus, diante da congregação, relacionamento santo, como está nas escrituras. Se for para ter um relacionamento mundano, eu não tinha aceitado, entregado minha vida a Cristo, né? Então, e ela não conhecia nada, e ela foi aprendendo, até o ponto dela ter experiência com o anjo. Ela falou que um anjo foi lá dentro do quarto dela e entregou uma vitória para ela. Então foi tudo daquele processo da gente estar se conhecendo, a gente estar conversando, a gente estar se envolvendo, né, espiritualmente. Agora, quem olhava por fora assim, a família dela, os amigos ali, a congregação, era o oposto. Tipo, eu não valia nada porque eu sentia as pessoas olhando, e como não aprovando, que a gente ficava conversando no pátio, eu sentia a família, os amigos, as pessoas não aprovando, como se eu fosse um mau exemplo para ela, como se eu fosse fazer ela cair, como se eu fosse fazer ela prostituir, como se eu fosse fazer ela ir para o mundo, como se eu fosse decepcionar ela. Mas foi totalmente o oposto, ao ponto de ligarem para a casa dela e falar que me viram com mulher, de tanto que as pessoas não queriam que eu nem conversasse com ela e estivesse com ela. E eu disse para ela assim, quem foi que te ligou? Não vou falar quem é não. Ali também já foi outro sinal. Eu falei assim, se ela não se abre para mim, se ela não conversa comigo, se ela não confia em mim, também já não serve para ser a minha companheira. Porque como é que alguém fala algo de mim e ela não conta para mim? Sendo que nós estamos orando para ter um relacionamento de casamento, como diz a Escritura. Porque quando você se envolve com alguém diante de Deus, é para casar, não é só para namorar, ficar curtindo ali, não. É para ter um compromisso sério diante de Deus, diante do ministério, da vocação que Deus tem. Aí eu falei, não se preocupa não, você não me fala, eu oro, Deus me fala. E eu desci por oração de madrugada, consagração. Deus, quem foi que levantou essa calúnia ao meu respeito? Falou que me viu com mulher, numa parada me esfregando. Deus me mostrou o casal a casa. Deus falou assim, ó, foi esse aí que falou de você. Aí eu cheguei no irmão, cheguei na irmã, na esposa desse irmão. Irmão, eu quero conversar com a irmã. Ela, pode falar, irmã, na congregação. Eu falei, não, mas eu queria falar com a irmã junto com o seu marido. Aí ela, espera aí, chamou lá o marido dela. Eu, não, eu quero falar com vocês, irmão, que eu tava orando com a irmã e tal. E ela me disse que ligaram lá pra casa dela, falaram com ela que eu tava com mulher e tudo. Eu não tô com mulher não, tô orando só com ela. Meu compromisso é com ela, não é com mais ninguém. E Deus me mostrou que foi os irmãos, porque eu tava sentado e tinha um banco da juventude, e de frente do banco tinha um banco das senhoras, e tinha um banco vazio, e tinha uma seta gigantesca vermelha piscando e apagando num banco apagado, vazio, e essa seta em cima do banco. E Deus, como falava, a pessoa que sentar aqui foi essa pessoa que falou. Aí essa irmã sentou lá. Quando ela sentou, o Espírito Santo, ó, foi essa casa que te caluniou. Você não queria saber? Foi essa casa. Aí quando eu estava conversando com eles, eu falei assim, aí eu falei isso, né? Falei, eu vi a seta e tudo, o banco, então Deus me falou, foi vocês que me caluniou lá para a irmã, porque vocês fizeram isso, irmão? Aí o irmão lá, não, irmão, nós não falou nada do irmão, não. O irmão tá pensando que nós falamos? Não, irmão, nós não falou nada do irmão, não. Nós não caluniou o irmão em nada, não. Aí eu falei, então, irmão, vocês me perdoam, porque então minha visão tá errada, eu tive uma visão distorcida. Aí tudo bem, falei, não é de Deus. Tudo bem, quando eu tô descendo, o pai da moça tá subindo. Eu falei, eu já falei com ele, já falei com ela, eu falei, ó, pai do senhor, irmão, pai dessa jovem.
Ó, irmão, quero falar pro irmão que quando eu chamei a sua filha para orar, foi para ter um compromisso sério. Eu não chamei sua filha para fazer coisa errada não, irmão. E quando eu estava orando com sua filha, era com compromisso diante de Deus para casar. E eu não fiquei com mulher nenhuma, irmão. Eu não fiquei com outra jovem nenhuma. Eu estava orando com sua filha para compromisso. Aí ele apontou para o casal, que eu tinha acabado de conversar, falou lá, foi ele que me falou. Vamos lá, ele já ficou bravo, né? Não, irmão, foi eles que falou, vamos lá então. Eu falei, não, irmão, interessante que eu tinha falado com um casal que foi eles, mas eles tinham negado. E o próprio pai da menina falou, não, foi ele que falou. E ele querendo lá tomar satisfação, falando, deixa, irmão. Eu falei, não deixa, irmão. Eu e a irmã lá já não é da vontade não com a filha do senhor mesmo, pode deixar. Deixa eles. Deixa eles tomar a santa ceia, participar do pão, participar do cálice, com mentira, com fingimento, com falsidade, com hipocrisia. Tem muita gente assim, irmão. Uma coisa é a aparência ali, tomando ceia, pregando. E hoje até pastor nunca me pediu perdão. Nunca chegou em mim, irmão Wesley, me perdoa. Aí depois eu cheguei nesse irmão, né? E num passado tempo, Deus me mostrou a mulher dele grávida. E Deus me mostrava a criança... eles perdendo a criança. E eu falei com Deus, Deus, não leva a criança não, Senhor, deixa isso pra lá, não faz questão, deixa a criança nascer. Porque quando ele ligou lá pra menina lá, pra jovem, falando que me viu com mulher, falou que eu não era crente, falou que eu era crente fogo de palha. Isso aí não é crente não, isso é crente fogo de palha. Eu falei, Deus, mostra pra ele que eu sou crente fogo de palha, me usa na vida dele, sim. Aí Deus me mostrou a mulher dele com a criança. Aí eu cheguei nesse irmão, pai do Senhor Jesus, irmão, pai do Senhor. Irmão, Deus me mostra a sua esposa com um filho. Aí ele, tranquilo. Tá. Aí passou-se um ano. Porque eu vi a esposa dele com a barriga grande e vi ela com a barriga normal. Vi ela com a barriga grande e vi ela com a barriga normal. Aí Deus me mostrou, eu vou dar um filho pra eles. Fala que eu vou dar filho pra eles. Você não pediu pra mim te usar? Porque quando uma pessoa não gosta de mim, eu não quero que Deus mate, eu quero que Deus me use. É melhor Deus te usar. Entendeu? Usar para curar, para libertar, para abençoar, é melhor. A gente ser usado para dar vida, não para dar morte. Aí falei com ele. Aí passou um ano. Ela grávida. Aí ela grávida, eu chamei ele. Pai do Senhor Jesus, irmão. Pai do Senhor. Você lembra, irmão, que Deus me mostrou sua esposa grávida? Que Deus ia dar filho para vocês? Aí ele ficou todo sem jeito, todo sem... irmão, quando é de Deus mesmo, se cumpre. E saiu correndo. Virou e correu. Subindo lá, uma subidinha que tinha lá para entrar na congregação. Ele nem ficou. Depois eu fui falar com a esposa dele também. Que eu fui trabalhar onde ela trabalhava. Eu falei, sabia que Deus me mostrou seus filhos? Eu falei pro seu marido. Aí eu senti que ela ia tipo me desdenhar, né? Não, irmão, é só confirmação. Se for usado só para confirmar, isso aí já estava garantido. Quando ela foi falar isso, ela usou de sabedoria. Pensou, irmão, que pensam, né? Então assim, ela pensou, não vai que eu falo alguma coisa aqui e as crianças pagam lá a língua. E é interessante que eu trabalhei nesse lugar e os filhos dela vinham conversar comigo, brincar comigo. Eu trabalhava numa portaria na época ali, né? Naquele lugar ali, é uma escola. E esses filhos dela vinham lá brincar comigo, conversar comigo. E o menino muito animado, né? Bonitão, ele gostava de malhar e ele me via assim, aí eu fazia flexão, olha como é que eu sou forte. E fazia flexão para me mostrar. Então a gente teve um relacionamento muito gostoso, né? Ali, eu e o filho dela, já grandinho, né? Já um rapazinho, depois veio outro, uns meninos abençoados, sabe? Deus continue abençoando cada vez mais eles, o casamento deles, a casa deles, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, às vezes a pessoa está ali congregando ali, mas ela não tem aquela profundidade em relação à Bíblia, às Escrituras, a Deus, ao Espírito Santo. Ela só aprende fermento, ela só aprende religião, irmão. E eu ainda fui mais longe, eu perguntei, Deus, por que eles fizeram isso, Senhor? Por que eles fizeram isso comigo, Deus? Por que eles me caluniaram, Senhor? Já não era de Deus mesmo. Eu já sabia que meu relacionamento com aquela jovem já não era de Deus. Já não era a pessoa que Deus tinha para mim. E eu não era também a pessoa que Deus tinha para ela. Tava tudo certo. E as pessoas ainda se metendo. Aí Deus me mostrou que tinha um jovem lá que eles sabiam que ele gostava dela. E queriam que os dois ficassem juntos.
Por isso eles inventaram essa calúnia, para me tirar de sequência e o outro entrar, mas não precisava. Tanto é que Deus me deu outro sonho desse jovem, que hoje até é o marido dela. Deus me deu um sonho, ele de joelho orando, se humilhando por ela. E uma voz me falava do céu assim: eis que eu tenho alguém melhor para você, deixa ela para ele, entre aspas, que já era dele mesmo. E hoje eles são até casados, casal bonito, abençoado, um feito para o outro. Em relação à jovem, eu não vejo ela assim como mau caráter, no sentido dela ser mau caráter ou ser falso, alguma coisa assim. Eu vejo uma pessoa que não tinha experiência com Deus, bagagem com Deus, tinha com religião, com costume, com aparência, tá entendendo? E quem sabe nem culpa dela não foi, é o sistema, né? O sistema religioso que não deixa a pessoa conhecer Deus, se envolver com o Espírito Santo, que é só mostrar aparência de roupa, de veste, de status, de posição, que é isso, aquilo, outro, que tem tantos anos de congregado, essas coisas todas que não leva a conhecimento nenhum de Deus, nem leva ninguém a conhecer Deus, muito pelo contrário, leva até a se afastar de Deus. E eu encontrei esse rapaz, que hoje é o marido dela, e falou assim: ó, Deus me deu um sonho, você se humilhando por ela, que eu fazer que ela é a pessoa que Deus tem para você. E hoje eles são casados, são abençoados por Deus, fazendo a obra de Deus, e cada dia que sejam mais abençoados ainda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o que te faz conhecer a Deus e a vontade de Deus é a sua palavra e a sua vida de oração, para entender essa palavra que é a palavra de Deus. Religião nenhuma vai te fazer conhecer Deus. Quem vai te fazer conhecer Deus é o Senhor Jesus Cristo, com o seu Santo Espírito. A Bíblia fala que quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu aos céus e ele enviou o Espírito Santo que ele prometeu para nos ensinar sobre o caminho, sobre a verdade e sobre a vida. O caminho da salvação, a verdade da salvação e a própria salvação está no Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas sabem de muitas coisas, de uma denominação, de uma congregação, da liturgia, de como se fazer, entre aspas, um culto a Deus. Muitas vezes o culto não é para Deus, o culto é para as pessoas, é para o pastor da outra congregação, é para outra denominação, que um quer fazer mais bonito que o outro, e agora que tirar foto, filma, bota em YouTube, televisão, agora pronto. Agora, um culto a Deus tem que estar em Cristo. O culto que agrada a Deus é o culto que está em Cristo. E o culto que agrada a Deus não é placa de denominação ou congregação. O culto que agrada a Deus é você mesmo. Você é o culto que agrada a Deus. Quando fala que a alegria no céu por um pecador que se arrepende, é aquele que quem crê em Cristo como único Senhor e Salvador e é fiel aos seus mandamentos. É este tipo de pecador que traz festa no céu, que alegra os anjos. É quando nós nos sujeitamos a Deus, resistimos o diabo e ele foge de nós, e vem a bonança do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo estava no deserto sendo tentado. A Bíblia diz que Satanás tentou ele de várias formas, mas ele estava sujeito a Deus, resistiu o diabo fugiu dele e os anjos o vieram o servir. A gente ainda pode não ter experimentado algumas bonanças de Deus, porque ainda não nos sujeitamos a Deus como deveríamos e nem resistimos o diabo como deveríamos, porque o Senhor Jesus só recebeu a bonança dos anjos quando o diabo fugiu.
E para o diabo fugir de um culto a Deus, que é você, não é placa, não é denominação, é necessária a sujeição a Deus e permanecer se sujeitando diante das tentações. Aí quando o diabo foge, aí vem o consolo de Deus em sua providência. Deus quer te dar providência, mas Deus quer que você se sujeite a Ele primeiro. Resista o diabo, que é as tentações. Só assim Cristo recebeu a bonança de Deus vinda pelos anjos. Depois que ele resistiu Satanás, se sujeitando a Deus, a sua palavra, aos seus mandamentos. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.